TV FESP-MESP. A equipe de comunicação da FESP-MESP está aqui no Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Vicente. E ao meu lado, aqui a professora Mara, que é presidente desta entidade. Mara, 27 anos de lutas e conquistas, um sindicato para se orgulhar. Essa é a manchete da publicação. Como comandar um sindicato como o Sindicerv? Olha, assim, chega a ser fácil agora, né? Que a gente caminhou junto, tudo que tem de sindicato eu acompanhei, porque o processo do sindicato em si, a fundação do sindicato, eu participei dela desde o início. Né? Quando a gente aproveitou o momento da Constituição de 88, que nos permitiu montar sindicato, nós tínhamos uma associação, a gente fingiu que ia destituir a associação, montou o sindicato, e a gente montou o sindicato. Então, desde o início, eu tô nessa luta. Mas para a cidade de São Vicente é muito importante. Para o trabalhador da cidade de São Vicente é muito importante. E eu acho que para o trabalhador a nível de Estado, de Brasil, servidor público, como o próprio nome fala, nós atendemos a população, mas nós viramos escravo do sistema legislativo. Né? A gente fica escravo do prefeito, escravo dos vereadores, escravo dos deputados, escravo dos governadores. De uma certa maneira, tudo que é nosso, do nosso trabalho, do que é da nossa vida, ele é discutido dentro das câmaras municipais. Então, na verdade, você tem um patrão, que é o prefeito, mas tua vida funcional ela depende de um projeto de lei que é a Câmara que faz. Então, assim, você fica meio engessado. Quem vai nos defender? Nós estamos falando de poderes instituídos. Nós estamos falando de poder legislativo e poder executivo, e fica aí o trabalhador. Então, se você não tem um sindicato atuante que discuta na cidade, você tem o trabalhador de cabeça baixa com medo, porque ele trabalha diretamente com os poderes. Né? Então, assim, pra gente, o nosso sindicato foi um marco, porque tudo que é lei, que você pode imaginar que é do servidor público, foi discutido dentro do sindicato. A gente teve que lutar muito, muita porta bater, travar muita luta na Câmara Municipal, porque os vereadores não entendiam que o servidor é um trabalhador, que ele tem direitos e deveres, mas tem direitos também. Lá era só deveres. E que o prefeito mandava e achava que o servidor tinha que abaixar a cabeça e cumprir, podia ser ilegal, podia até ser moral, mas era ilegal, ou vice-versa. Então a gente travou muita luta para chegar onde chegou. Então é certo dizer que o Sindicerv aqui, o Sindicato de Servidores de São Vicente, a atuação, além de garantir mais dinheiro no bolso do servidor, tem combatido injustiças aqui na cidade. E muitas, por exemplo, nós não tínhamos um plano de cargos de carreira. Só para você ter uma ideia, a professora era curral político de vereador. Então assim, o professor trabalha, vem disputar um concurso, né, entre aspas, que era uma prova seletiva na época, e ele ficava à mercê do vereador do bairro. Então você, professor, um profissional, um intelectual, porque muitas vezes o vereador não tem instrução nenhuma, nós temos vereadores sempre analfabetos, e o professor ainda tinha que se submeter aos caprichos dos vereadores, de botar o dedo na cara, dizer eu mando aqui, eu mando no bairro, eu mando na escola. E nós tivemos que travar essas brigas também. Então não foram só as brigas que davam direito ao trabalhador a qualidade do profissional, mas a qualidade de vida. Porque imagina você viver submisso a um cara, entre aspas, que foi eleito, é o mérito dele, foi eleito, mas ele foi eleito para fiscalizar, não para mandar em professor dentro de sala de aula. Então era assim, discrepâncias malucas que aconteciam em São Vicente. Até isso a gente teve que ir para os embates. Mara, e como lidar com essas pressões dos bastidores? Olha, as pressões dos bastidores para nós não é difícil. O que é difícil é o servidor na ponta não entender. Porque servidor, eu sou servidor, é assim, é muito difícil você fazer o servidor entender que às vezes é tempo do sindicato recuar, Exatamente. Às vezes é tempo dele bater, às vezes é tempo de avançar. Nós começamos o sindicato sempre batendo, sempre aguerrido, muito na luta. Mas tem um momento, se você está negociando, você não tem como brigar com o cara, você está negociando. E o servidor da ponta ele não entende. E eu acho que dói para um dirigente sindical, porque assim, nós temos dois tipos de entidades. Temos aquelas atuantes e aquelas que não são atuantes. Quando o sindicato é atuante, que vem aquela ponta do servidor dizendo o sindicato é vendido, o sindicato não... Isso é difícil, né? Isso dói. Como trabalhar isso? Isso dói pra caramba. Olha, eu vou dar um dado.
Nós temos aí 1.600 servidores, que nem eu te falo, professores substitutos que a gente lutou para ter o concurso, esse que era curral de vereador, esse não nos conhece. Então, por exemplo, você vai numa greve, da qual você não ganhou tudo, você só ganhou uma coisa. Ele diz que é porque nós somos amigos do patrão, porque a gente foi da Câmara, eu que fui vereadora da cidade. O prefeito foi da minha comissão. Ele era vereador parceiro na Câmara, não aqui, as pessoas não conseguem entender. Então assim, eu não dá pra me dizer, eu não gosto, eu tenho ódio do prefeito, eu não gosto da atitude dele. Quanto prefeito, quanto pessoa, eu não tenho nada a ver com isso. Né? E assim, o servidor não sabe separar isso. Eu vou dar um dado assim muito simples, que eu acho que acontece com todo mundo. Aqui na prefeitura, eles têm estágios para estagiários de universidade. A minha filha foi fazer um estágio de advogado. Disseram que era cargo de confiança. Você consegue entender que eles não conseguem entender estágio é uma coisa, eu não tenho vínculo nenhum. E justamente, eu seria leviana de te dizer, porque assim, a minha filha estava fazendo estágio, eu fiz 7 greves. No ano do estágio dela, eu fiz 7 greves na prefeitura. E mesmo assim o servidor não entende. Você consegue entender? Então eu acho que os bastidores não é tão difícil quanto você enfrentar o teu próprio parceiro, o teu servidor público. E você falou de filha. Aí tem outra tarefa difícil. Explique como você consegue ser filha, mãe, presidente do sindicato, dona do lar, todas essas coisas. Uma mulher com tantas atribuições consegue dar conta de tudo? Não. Um lado teu, eu acho que é o lado pessoal fica prejudicado. Né? Porque eu sou filha da minha mãe faleceu em setembro, mas eu tenho uma tia que é como se fosse mãe, eu cuido dela. E com o bom prazer. É minha amiga, minha parceira, eu tenho que cuidar. Assim, nós nos cuidamos. Eu tenho minha filha, né? Que é minha obrigação, né? Eu coloquei no mundo, pelo menos, mostrar um bom caminho. Então eu tenho que... E tenho minha paixão pela minha profissão, porque eu gosto de ser sindicalista, eu gosto de ser professora, eu gosto de ser servidora pública. Então, e sou um ser político, e gosto de fazer política na cidade. Então eu estou dentro do partido político discutindo, eu estou dentro do sindicato discutindo a política, eu estou... Algum lado não dá para segurar, por exemplo. Se eu tivesse que limpar minha casa todos os dias, coitada, a casa tinha apodrecido, entendeu? Então tem que colocar alguém lá para limpar. Legal, achei. Mas a tua vida afetiva, como é que você explica para um cara? O cara diz assim para tu, vamos passear no baile e tal? Você diz assim, hoje não dá, é política. Esse final de semana não dá, que eu tenho que resolver um problema. Então eu acho que sempre algum lado fica prejudicado. O meu pessoal ficou prejudicado. Aí se você colocar na balança e me perguntar, valeu a pena? Eu acho que vale. Você faz as suas opções. Acaba sendo mais a questão da militância. E você faz suas opções, né? De repente você podia dizer assim, olha, eu vou fazer política até aqui, sábado e domingo eu não faço, ou eu vou sumir. Isso aí, eu podia ter feito essas... Eu não quis, porque eu acho que esse lado... Não tem como desligar, né, mano? Não tem, né? Você vai dormir pensando, você acorda... Sim. Porque assim, nós que somos a comunicação, trabalhamos com a comunicação, nós pensamos muito, o tempo todo, a gente entra... Imagina o presidente do sindicato, né? Ele tem que pensar em tudo. Quando você entrou, eu acho que você viu que nós estamos em obras. Isso. Eu estava numa agonia danada, porque eu fiz obras na colônia, para melhorar, porque assim, uma colônia que chove, é lá em Peruíbe, muito legal, era legal onde vocês verem. Então você tem que ter uma limpeza nela, uma manutenção. A prefeitura ficou quase 6 meses sem depositar grana do sindicato, tanto contribuição sindical quanto os convênios que a gente faz e as mensalidades. Então nós temos a recuperação, que é o que a gente gasta nos convênios, para fazer mais barato para o servidor, que ele paga só no final do mês. Esse dinheiro também não vinha para a gente. Então nós ficamos 6 meses aí a míngua. E as reformas que a gente tem que fazer. Então agora eu estou acelerando, né, porque esse ano é um ano eleitoral, da qual a gente vai disputar a eleição ou não, ainda não fizemos essa conversa com o meu grupo, né, porque a gente quer trazer mais gente jovem, porque nossa época está acabando. Eu acho que também tem tempo para o movimento renovar sindical. O quadro, Eu né? acho que agora eu tenho que cumprir uma etapa na federação, como dirigente, na confederação, né, porque a nossa federação, o nosso projeto sindical, ele cresceu muito, né? Antigamente era eu, o Ares e mais uns 10 sindicatos, né? Mais 10 cidades que a gente ajudava as pessoas. Tinha cidades que tinham 10, 15 cidades, né, que eram agregadas a eles. Hoje não, hoje a gente já fez um trabalho de separar, porque separando quem ganha é a classe trabalhadora. Então eu acho que a gente tem uma outra etapa, eu tenho uma outra etapa a cumprir. Eu acho que eu preciso estar na federação, na confederação, né, para ajudar nessa caminhada.
Mara Valéria, professora, presidente do Sindicato dos Servidores aqui de São Vicente, muito obrigado, atendeu a nossa equipe gentilmente. E é bom levar um pouco do conhecimento, ver a dificuldade, ver o dirigente sindical como um ser humano, que ele também é um ser humano. Fique atento, a qualquer momento a nossa equipe vai estar conversando com você, presidente do sindicato. Um abraço. TV FESP-MESP.